Zacarias capítulo 4. A quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias, capítulo 5. A 6ª visão, o rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A 7ª visão, a mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo, e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isso é um Efa que sai. Mas disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada no meio do Efa. E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do Efa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o Efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Zacarias, capítulo 6. A 8ª visão, os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes.
E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué, o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe, dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor vosso Deus.